paz do Senhor Jesus a todos. Bom estar na igreja, na casa de Deus. Já ouvimos tanta coisa boa aqui esta noite e já sentimos a presença de Deus aqui. Já ouvimos falar do culto dos casais ontem à noite, palestra. Eu tive aqui com eles, verdadeiramente foi muito bom, muito edificante. Foi uma palestra muito abençoada. Calculamos, nós não contamos, mas tinha mais 100 pessoas, né? É, Montião? Mais 100 pessoas, né? Está crescendo, cada palestra está aumentando o número. E isso vai estruturando os casais, a vida a dois, a vida conjugal. O vínculo vai ficando cada vez mais fortalecido, né? E hoje de manhã também a escola aqui já deu vontade de chorar e a presença de Deus esteve aqui, um bom número, foi uma bênção de Deus. E a noite não está diferente, né? Para mim esse culto pode entrar noite adentro, madrugada adentro e amanhecer aqui porque está bom demais. A presença de Deus está conosco. E isso faz bem à nossa alma. Abre a sua Bíblia comigo, capítulo 21 do Evangelho de João. Vamos ler alguns versículos da Bíblia. Por isso que eu pedi para o Márcio cantar esse hino. Esse hino é maravilhoso. E Jesus foi esse homem, né? Andou atrás de almas. Glória a Deus. E ele também deu uma ordem para que nós fôssemos atrás das almas, procurar granjeá-las para o seu reino, principalmente os pecadores, os perdidos, ensinando e mostrando a eles o caminho que vai ao céu. Evangelho de João, capítulo 21, alguns versículos. Evangelho de João, Jesus aparece a alguns dos discípulos, junto do mar de Tiberíades. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, de Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo ao barco, e aquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Levando a rede cheia de peixes, logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dois peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede
para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Amém. Tomem assento, meus queridos irmãos. Temos aqui esse lindo texto da palavra de Deus, texto que eu creio que todos os irmãos conhecem, texto muito lindo, onde fala de um grande milagre. E analisando o texto bíblico, eu vejo aqui 3 milagres maravilhosos que Jesus fez. Jesus, ele após ser batizado por João Batista no Jordão, ele foi ao deserto impelido pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. E após a tentação no deserto, Jesus, ele sai pela beira do mar, ele começou a chamar os seus primeiros discípulos. E os que Jesus chamou eram pescadores. Ele, passando pelo mar, pela praia, ele viu 2 homens em um barco, que estava lançando as redes. E Jesus chega perto deles e convida eles para segui-lo. Estes 2 discípulos eram Pedro e André. E Jesus, eles deixam ali o barco e segue o mestre. Pouco mais à frente, Jesus encontra mais 2. Esses 2 já estavam no barco consertando as redes. Eles não estavam lançando. As redes estavam provavelmente rasgadas, furadas, estouradas. Mas eles estavam consertando as redes no barco. E esses 2 era João e André, que estavam consertando as redes. E Jesus chama esses 2 também, e eles deixaram e passou a seguir o mestre. E assim Jesus prepara os seus 12 discípulos para iniciar uma grande obra na terra. Mas Jesus, preparando este grupo de homens de Deus, e quando Jesus começa a chamar eles, Jesus disse assim, para vir após ele, que ele os faria pescadores de homens. Até então eles eram pescadores de peixes, né? Os 2, primeiro Pedro e André, estavam lançando as redes no mar. Mais à frente, os outros 2, Tiago e João, estavam consertando as redes. E assim Jesus prepara o seu grupo para iniciar a sua grande obra de evangelização com estes homens que eram pescadores. Homens simples, pescadores, mas com certeza Jesus ia prepará-los de uma maneira toda especial para que eles pudessem fazer a diferença na evangelização, fazendo a obra de Deus. Jesus pregando, ensinando, com certeza eles ficariam habilitados, preparados de uma forma toda especial, porque a escola que eles iam aprender era com o professor, mestre, Filho de Deus, o autor da salvação, o príncipe da salvação, a sabedoria, o Cristo vivo,
que estava com Deus desde o princípio. Mas só que quando Jesus, aos 30 anos, é batizado, e logo iniciando esse trabalho, depois de mais ou menos 3 anos, Jesus, ele é entregue nas mãos dos pecadores. Resumindo, Jesus vai ao tribunal de Pilatos para ser julgado e condenado. Os discípulos acompanham toda esta história, todo esse desfecho, desde o início da entrega, quando Judas entrega Jesus aos sacerdotes, lá no jardim, até a sua crucificação. E nós encontramos que esse primeiro homem que foi chamado foi Pedro. O primeiro pescador que Jesus chama na sua caminhada ao mar de Tiberíades é Pedro. E esse Pedro, quando no tumulto, na entrega de Jesus aos malfeitores, Pedro estava acompanhando Jesus de longe. Claro que toda esta situação, com certeza, o deixou traumatizado, vendo toda aquela cena, vendo o sofrimento do seu líder, do seu amigo, a perseguição, com certeza eles ficaram abalados. Até que Jesus foi entregue para ser crucificado, sendo crucificado, em seguida, Jesus é sepultado. A tristeza destes discípulos era bastante grande. E com certeza, houve ali um fracasso. Alguns teólogos, alguns pregadores, eles comentam que após a morte de Jesus, os pescadores, os discípulos, que eram pescadores, voltaram à velha profissão. Eles comentam isso. E nós encontramos que nesse castigo de Jesus, no martírio de Jesus, Pedro estava seguindo Jesus de longe. E Jesus abordou, informando que, com todas as afirmações que Pedro fazia, Jesus disse que antes que o galo cantasse, por 3 vezes Pedro o negaria. Pedro seguindo Jesus de longe, e a criada chega um momento que se dirige a Pedro: mas tu és um desses seguidores de Cristo? E ele nega: não, eu não sou não. Eu não ando com esse homem. Eu não faço parte desse grupo. E foi indo, e pela 3ª vez, e o galo canta, aí Pedro se recorda das palavras de Jesus: antes que o galo canta, 3 vezes me negarás. Mas, meus irmãos, toda esta tristeza e medo estava sobre a vida dos discípulos. Quando Jesus ressuscita, no primeiro dia, eles em seguida estavam fechados dentro de uma casa. E Jesus entra ali com as portas cerradas, fechadas. E Jesus dá a saudação a eles. Jesus fala com eles. Jesus sopra sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Ali Jesus dá um mandamento, dá mais uma ordem sobre a evangelização, sobre eles irem a fazer a obra do Mestre. Eles estavam com medo, eles estavam assombrados, apavorados com tudo que eles viram. Só que a alegria começa no domingo de manhã. Jesus ressuscita, elas vão ao sepulcro,
o anjo aparece, informa elas que Jesus não estava mais na sepultura. Ele havia ressuscitado. A Bíblia diz que elas saem apavoradamente, né? E em seguida elas encontram Jesus. Jesus aparece. Ali houve um diálogo de Jesus com Maria Madalena, outra Maria, as mulheres que foram à sepultura. Aí Jesus informa e diz a elas para dizer aos seus irmãos, aos discípulos, para irem a Galileia, que lá o veria. Lá viria o mestre, lá ele ia se manifestar. Mas nisso tudo, irmãos, nós chegamos aonde nós lemos. Pedro disse: eu vou pescar. E os demais discípulos também disseram: nós vamos contigo. É aonde eu disse agora há pouco, que alguns teólogos dizem que no meio de toda essa situação, eles voltaram à vida velha. Mas o primeiro milagre que a gente percebe aqui, não é somente o milagre da ordem de Jesus para pegar os peixes. Jesus, ele vem na praia e logo em seguida, quando eles chegam na praia, eles viram ali fogo e peixe, um peixe e um pão. Jesus ressuscitado, ele aparece na praia, ele se manifesta na praia. Eu creio que quem fez o fogo foi Jesus. Quem colocou o peixinho em cima da brasa também foi Jesus. Os irmãos creem assim? Eu creio. E eles perceberam que Jesus estava ali, mas não conheceram. Eles pescaram a noite inteira. Eu estava lendo um artigo onde o escritor estava dizendo que Jesus preparou um café na praia pela manhã com os seus discípulos que já estavam um pouco dispersos. Eu não sei se aquilo era café, embora que era de manhã cedo. Era de manhã cedo. O dia já vinha se despontando, o sol vinha saindo. Mas eu acho que não era café. A Bíblia fala que era uma janta. Jesus preparou uma janta. Mas jantar de manhã cedo? Claro, eles foram à tarde, ao escurecer, para o mar. Quando Pedro disse: eu vou pescar. Provavelmente eles não tinham jantado. Não tinham jantado ainda. Eles pescaram a noite inteira. Eles estavam sem janta. E Jesus estava preocupado com eles. Não só pela falta de alimento, pela janta. Mas Jesus tinha uma obra muito grande para fazer ali. Primeiro milagre: peixe, fogo e o peixinho em cima das brasas. Segundo milagre: apanharam alguma coisa? Não. Pescaram a noite inteira e não pegaram nada? Não. Então vocês lançam as redes para o lado direito do barco. E eles lançaram. Mas até então, a Bíblia diz que eles não conheceram que era Jesus. Lançaram a rede à direita do barco e ali estava com certeza um cardume. Jesus sabia que ali estava um cardume de peixe. Jesus conhecia. Eu agora há poucos dias conversando com o irmão aqui na mineração, ele disse: pastor, aqui em Laguna tem um pescador que ele sabe certinho aonde estão os peixes no mar. É um irmão, um presbítero. Ele sabe certinho onde estão os peixes e que tipo de peixe que está lá debaixo. Ele conhece, ele sabe. Ele fala, dá a ordem para os pescadores, eles vão e pegam.
conhece, eu não sei se é um dom, eu não sei se é uma experiência na pesca que tem um cidadão, mas ele afirma estas coisas, eles vão e conseguem pegar o tipo de peixe que ele diz que está ali debaixo d'água. Mas Jesus, ele é conhecedor de todas as coisas, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é conhecedor de todas as coisas. Lança as redes ao lado direito do barco. Lançaram. E ela veio cheia de 153 grandes peixes. Não se rompeu. Aleluia. E aí, eles puxam a rede até a praia. E aí Jesus pede mais 2 peixes dos que eles tinham apanhados e coloca novamente em cima da brasa. E ali Jesus prepara o jantar com os discípulos que com certeza já estavam um pouco dispersos. Ali Jesus ressuscitado, já num corpo glorioso. A Bíblia fala que era a 3ª aparição do Filho de Deus aos seus discípulos. Jesus pega o peixe e o pão, ali entrega aos discípulos e ali houve um jantar com Jesus na praia. Quando alguém conhecendo Jesus, aquele a quem estava sempre com ele, ele disse a Pedro: Pedro, é o Senhor Jesus, é o Senhor. Aí foi quando Pedro cingiu e lançou-se no mar. Não perguntavam nada, todos quietos, mas eles começaram a perceber que verdadeiramente era Jesus, que estava ali, que havia ressuscitado, pois a notícia já estava se espalhando, que as mulheres que foram ao sepulcro começou a anunciar que ele não estava mais na sepultura, havia ressuscitado dos mortos. A alegria começou novamente a invadir o coração dos discípulos, porque eles perceberam que era o Senhor. Estava ouvindo o irmão Ariel dizendo que Deus é bom demais, que deu o melhor que ele tinha, o único que ele tinha, para morrer em uma cruz, para nos salvar. O texto áureo da Bíblia: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17: Ele enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, ou para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para que o mundo fosse salvo por Jesus. Verdadeiramente, o amor de Deus é muito grande em dar seu único Filho para a raça humana que estava perdida, errante, sem Deus, sem nenhuma esperança de vida eterna. Deus dá o melhor que ele tinha. Mas, meus irmãos, o terceiro milagre, nesse texto que eu vejo, é após o jantar pela manhã. Jesus chama Pedro. O primeiro que ele chama lá na praia, os primeiros pescadores, ele chama Pedro, senta com ele, Jesus glorificado, Jesus ressuscitado, e disse: Pedro, tu me amas mais do que esses? Aí Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo.
então apacenta os meus cordeiros. Segunda vez, Jesus se dirige a ele novamente. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. A terceira vez, eu estive analisando, Jesus disse assim, antes que o galo canta, 3 vezes tu me negarás. E aqui, Jesus querendo fazer uma reconciliação, ele também fala 3 vezes, ele se dirige 3 vezes a Pedro. Pedro, tu me amas? Pela terceira vez. Aí Pedro começa a chorar. Sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Chorando, talvez envergonhado, aleluia. Talvez toda aquela cena novamente voltando à sua cabeça, que lá antes da morte diz, Senhor, nós vamos contigo até o fim. Eu estou pronto para morrer contigo. E de repente nega. Antes que o galo cante, o galo cantou, já tinha negado 3 vezes. Tudo isso vem na mente de Pedro. Talvez ali cabisbaixo, envergonhado, chorando profundamente, lembrando de tudo aquilo. Aí Jesus disse, então, apacenta as minhas ovelhas. Ali, meus irmãos, eu creio que Pedro foi restaurado novamente. O amor de Deus, interessante, eles tinham ido pescar. Eles não foram mais atrás de Jesus, por mais que ouviram a mensagem das mulheres, que o anjo transmitiu a elas. Ele não está mais aqui, ressuscitou. No outro evangelho, a quem buscais? A Jesus ressuscitado? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Talvez ouvindo todas estas coisas, mas eles estavam no mar. Mostra-se que Pedro havia verdadeiramente fracassado. Havia fracassado. E Jesus vai ao encontro de Pedro e dos demais para uma reconciliação. Esse fogo aqui que Jesus acendeu na praia tem muito a dizer. Isso fala de uma queima de velha natureza, de velho homem. Isto fala de uma queima de coisas erradas na vida do ser humano. É um símbolo mais ou menos disso. O peixe simboliza o alimento. E agora Pedro é restaurado. Então, cuida das minhas ovelhas. Aleluia. Irmãos, quem já não teve na vida um fracasso? Quem já não teve na vida uma decepção, um problema? Eu tive uma irmã minha, que depois de ganhar para Jesus, ela saiu da igreja. Porque na igreja sempre tem aqueles crentes santarrão, crentões. E ela foi agredida, e ela disse, meu mano, eu não quero ir mais nessa igreja. Se desviou. E foi difícil trazer ela. Um dia eu passei na casa dela, orei, disse, minha irmã, eu tive uma visão. Tem um demônio que te prende para você não voltar para a igreja, e além de tudo, esse demônio quer te matar. Aí orei por ela. 15 dias depois ela teve um acidente feio. Ela disse que parece que o espírito saiu dela e ela voava. Mas Deus deu um livramento. Em seguida eles tiveram outro acidente. Gravíssimo.
E a sua filha de 6 anos ficou no hospital, toda arrebentada o seu abdômen entre a vida e a morte. Eu orando, clamando, intercedendo por ela. Aí um dia nós fomos na casa dela, Jesus restaurou a menina, curou a menina. Foi uma experiência muito grande. Jesus falou comigo que ia mandar um anjo lá no hospital. E verdadeiramente eu entrei na UTI 2 horas da tarde. Quando eu entrei na UTI, ela abriu o olho e disse: tio. Ali ela começou a sair da UTI e foi para o quarto. E aí nós fomos na casa dela. A irmã teve uma visão, disse: pastor Cirso, quando nós estávamos na casa dela, veio um ser de branco. Aquele ser de branco sentou no sofá. E o olhar dele olhou profundamente no olho dela. E desceu algo para o coração dela naquele momento. Ela voltou. Jesus fez uma obra muito grande. Mas ela teve um fracasso devido a alguns irmãos que não souberam lidar com os seus primeiros passos na igreja. Ela se afastou e não queria mais nem saber da igreja. Por isso, irmãos, nós precisamos ter sabedoria para lutar com o crente novo. Às vezes o zelo demasiadamente pode acabar estragando alguém ou tirando do rebanho. O zelo nós temos que ter, mas o zelo não pode ser maior do que o amor. A Bíblia diz que o amor tudo suporta. O amor não trata com leviandade, não trata com indecência. O amor não suspeita mal. O amor, ele é puro. E o amor tudo suporta. E aí Jesus restaura a fé daquela minha irmã. Hoje é uma mulher crente, o marido se converteu, toda a família. E essa menina estava desenganada. Hoje toca violino, toca teclado, toca violão, canta e é um vaso de Deus na igreja com 20 anos de idade. Mas Jesus precisou com muita oração, conforme a visão da irmã. Jesus foi na casa dela. A irmã viu a visão, aquele ser senta no sofá e olha dentro do olhar dela com o olhar de Jesus profundo e misericordioso. Ali começou a haver a restauração espiritual daquela menina. Mas não foi fácil. Eu tive que clamar, tive que chorar, tive que visitar muitas vezes. E ela começou a ver um agir de Deus, mas o seu coração estava como uma pedra. E aí Jesus restaura. Jesus, ele restaura Pedro. Pedro negou, estava lá, voltou à velha vida, foi pescar, não estava mais nem aí com obra, mataram o nosso mestre, mataram Jesus. Vamos pescar, vamos voltar à nossa pesca novamente. Esse negócio de evangelho, vamos deixar de lado, esse negócio de igreja. Pedro perdeu a esperança, mas Jesus, ele ressuscita. Ele estava preocupado com Pedro, com Tiago, com André e com João, os primeiros que ele chamou lá no mar da Galileia. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus ressuscita e vai ao mar. Jesus sabia, Jesus viu o convite de Pedro, ou não o convite, mas ele dizendo que ia pescar, e os demais discípulos: nós vamos contigo, nós vamos também. Aí Jesus vai lá na praia, Jesus vai atrás deles, num corpo glorificado, num corpo glorioso, ressuscitado. Jesus procura os seus primeiros discípulos que provavelmente estavam turbados, traumatizados pelo martírio de Cristo. E Jesus vai atrás deles para restaurá-los novamente, para reanimá-los novamente e colocar neles esperança, colocar neles força. E pela terceira vez, parece que o alvo de tudo
Nesse contexto, era Pedro. Aí, a terceira vez, Pedro chora amargamente e disse: Senhor, tu sabes de tudo. Charamanda Gassúbria, tu conheces tudo, Senhor. Eu neguei, eu deixei o diabo me usar. Lá quando Jesus disse: para trás de mim, Satanás, ele está dizendo que estava preparado para ir à cruz. Todo esse cenário com certeza veio à mente de Pedro. Mas Pedro, ele começa a olhar para dentro de si, diante das interrogações do mestre. E aí, chorando amargamente: Senhor, tu sabe de tudo, tu conhece tudo. Ramandagassúbria. Jesus é especial para fazer o que nós não conseguimos fazer. Jesus é especial para restaurar vidas. Eu não sei o que você tem passado durante a tua caminhada, a tua trajetória de vida. Mas aquele que a Bíblia diz que é onisciente, onipresente, onipotente, ele conhece os seus passos, meu irmão e minha irmã. Ele conhece as vezes que você o negou. Ele conhece as vezes e os momentos que você fracassou na caminhada por alguma pedrada, por alguma fofoca, ou por alguém usado por Satanás ou na carne, que puxou o teu tapete, você caiu, você deitou e ficou sem força de caminhar a caminhada da fé. E de correr a carreira que lhe está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Jesus conhece a tua estrutura. O salmista diz que ele conhece a nossa estrutura e ele lembra-se que somos pó. Aleluia. Mas ele é especialista para consertar o que estragou-se no caminho, o que se perdeu no caminho. Ele é especialista em buscar aquilo que se afastou da sua presença. Aquele ou aquela que caiu, que perdeu a fé, que perdeu o ânimo, que perdeu o marido, que perdeu a mulher, ou que perdeu o filho. Algumas vezes eu estive orando por coisas que parecem não ter solução. E desesperado muitas vezes ali com a boca do pó, derramando a minha alma perante o Senhor. E lá pelas tantas eu sentia como um bálsamo vir sobre a minha vida, uma glória. E de repente eu ouvi um brado no meu ouvido que dizia assim: ó, não temas, tu verás. E quando eu ouvia isso, eu agradecia a Deus e me levantava da oração, firmado em Deus, firmado em Cristo, confiando na minha vitória, porque eu ouvi uma voz meiga e suave que bradou no meu ouvido dizendo: não temas, tu verás. Porque Ele é especialista em restaurar, Ele é especialista em unir, Ele é especial em perdoar. O João falou no início desta reunião, e é uma grande verdade: Jesus não lançou em rosto os pecados de Pedro, as vezes que ele o negou. Jesus em nenhum momento lançou em rosto. Jesus só lançou em rosto uma vez, quando eles disseram assim, eles haviam dito que Jesus tinha ressuscitado, e Tomé disse assim: eu não creio. Outro dia estavam reunidos, Jesus se manifestou, e aí Jesus chama Tomé e manda colocar o dedo no sinal dos cravos e no seu lado. Ali Jesus lança em rosto a incredulidade deles. Mas em nenhum momento Jesus disse: Pedro, vem cá, você está meio desviado, você fracassou, você me negou, eu te chamei com tanto carinho, 3 anos vocês estiveram comigo,
agora você me nega. Jesus em nenhum momento ralhou com Pedro. Em nenhum momento Jesus disse assim: olha, você não serve para ser meu discípulo, meu apóstolo, porque você mentiu. Você disse que estava pronto a ir comigo até o fim, e não foi. Você me disse que estava pronto para morrer, e você me negou. Mas Pedro, eu te amo. Vem cá, meu filho. Eu prometi lá no início, quando vocês deixaram as redes e o barco e a pesca, eu disse que faria de vocês pescadores de homens. Vem cá, meu filho, eu vou reconciliar vocês comigo e com o Pai. Eu vou restaurar a vida de vocês. Depois que eu for ao céu, eu vou enviar o Consolador, e vocês serão revestidos do poder, e estarão prontos para morrer pelo meu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estava meditando que logo que Jesus batiza, João Batista batiza Jesus, logo mais tarde, João vai ao cárcere. João é preso. Quando ele chegou para o cidadão lá e disse que não era lícito ele possuir a mulher do seu irmão, João vai para o cárcere. E mais ou menos uns 6 meses a 1 ano, João estava no cárcere. E João chama 2 dos seus discípulos e disse: vai a Jesus e pergunta se é ele mesmo, se é ele mesmo que havia de vir, ou se havemos de esperar outro. Será que João estava duvidoso? Será que João estava duvidando? Eu não acredito. Aí logo Jesus disse para os 2 discípulos de João: volta ao cárcere e diz a João o que vocês estão vendo e o que vocês ouviram. Os mudos falam, os cegos vê, os leprosos são limpos, os mortos são ressuscitados. Vai ao cárcere e diga a João o que vocês estão vendo. João, ele foi um dos grandes profetas. E quando os 2 discípulos saem da presença de Jesus para levar a mensagem a João no cárcere, Jesus começa a dar testemunho de Jesus para o povo. E ali Jesus menciona que entre os nascidos de mulher não houve um igual a João. João é o maior, foi um dos maiores, nascido de mulher. Bendito seja Deus. Eu creio que João, já há um bom tempo no cárcere, ele sabia, porque lá no deserto, quando ele pregava e vinha, e Jesus apareceu para ser batizado por ele, ele levanta a sua mão e ele aponta com uma inspiração fenomenal, com um poder sobrenatural, e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou menor do que ele, não sou digno de desatar as suas alparcas. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando Jesus sai das águas do Jordão, que é batizado por ele, João ouve a voz do céu. Ele vê a visão de ver descendo sobre Jesus o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. E o céu se abre, ouve-se uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Eu não acredito, obreiros, que João estava no cárcere esperando a morte, turbado ou duvidoso, mas João queria saber do próprio Jesus, porque ele foi o profeta que apontou. Ele é chamado de anjo do Senhor, enviado diante da face dele. João tinha certeza. Aí Jesus disse: vai e diz a João.
As palavras de Jesus, quando chega no ouvido de João, transmitido pelos 2 discípulos, eu creio que levanta o ânimo de João. João é renovado com estas palavras e toma força e fica firme até o dia da sua decapitação. Irmãos, eu sinto Jesus aqui. Jesus já andava aqui hoje cedo. Eu senti Jesus aqui hoje cedo, ele já andava no nosso meio aqui. Ficamos de pé. E esta noite Jesus, ele está andando aqui entre nós. Aleluia. Eu sinto aqui a sua glória. Eu sinto aqui o seu poder. Eu sinto aqui o seu amor. Eu sinto aqui a sua unção. Eu sinto aqui a sua graça. Eu sinto aqui a sua mão, querendo tocar as tuas feridas nesta noite, querendo te reconciliar com Ele, querendo te restaurar plenamente, restaurar a tua fé, restaurar o teu ânimo por completo. Eu desejo orar. No culto de ceia, nós oramos pelas famílias. Vem à frente, nós vamos orar. Vem à frente, dê a sua mão, ou aí no banco mesmo, com certeza que não vai dar para vir. Mas venha até a frente do altar. Nós vamos orar por tua vida, por tua família, para que este que restaurou e reconciliou, ele venha nesta noite reconciliar a tua vida, a tua família, os teus filhos, teus parentes. Alguém que fracassou, ele vai buscar o Espírito de Cristo, a graça de Deus irá convencê-los a unir a você novamente. Haverá uma reconciliação. Ninguém poderá escapar das mãos do Senhor. O amor de Deus é incomparável, é incontestável, é grande. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ele pode restaurar aquilo que foi perdido, aquilo que foi estragado, aquilo que houve a interrupção. Ele pode fazer novo. O que é impossível para nós é possível para Deus. Não diga não há esperança. Não diga que está tudo perdido. Jesus, ele é especialista. Jesus restaura. Jesus perdoa. Jesus faz tudo novo. Ora magachanda ramagai. Aleluia. Ele não quer, como disse o Joabe, justificação. Ele quer somente que você seja sincero. Jesus não quer lançar em rosto o teu fracasso, o teu problema, o teu pecado. Ele não quer lançar em rosto. Ele quer que você seja sincero e diga como Pedro: Senhor, tu sabe de todas as coisas. Tu conhece tudo, Senhor. Tu sabe de tudo e tu sabe que eu te amo. Ele tão somente quer ver a sinceridade da tua vida. E haverá restauração de Deus. Ora em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Os que estão voltando à comunhão, vem até a frente também. Nós vamos orar por você, por sua vida, pela sua comunhão com a igreja. Você que está retornando, vem até a frente. Só a ti, então usa-me, Senhor. Diga usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Que acerto ao eu quero ser usado da maneira
Glória a Deus. Nós vamos orar neste momento. Você que está ao lado do seu esposo, da sua esposa, dê a mão aí, nós vamos orar neste momento. Aonde você está mesmo, se não tiver maneira, levanta a sua mão a Deus, levanta a sua mão ao céu. Vamos pedir a bênção de Deus sobre as famílias, sobre os lares, os casais, os filhos, adolescentes, jovens, para que a mão de Deus possa tocar e guardar cada vida até o dia da eternidade, e que ninguém venha se perder. Eterno Deus e Pai que está no céu, no glorioso nome de Jesus, eu oro neste momento, Senhor, por estas vidas que estão à frente do altar, pelos irmãos, pelas irmãs, por estes que estão voltando à comunhão da igreja, Senhor, por todas as famílias da Tua igreja. Eu oro neste momento pedindo a bênção divina, como Teu servo, Senhor, humilde servo, perante a Tua face eu chego neste momento, suplicando a graça, a misericórdia. Senhor, Tu és especial, Tu és o príncipe da nossa salvação e redenção. Restaura vidas pelo Teu poder, restaura casais, restaura famílias. Ó Deus, aquele irmão, aquela irmã que está machucado, que está doente espiritual, que está magoado, que está, Senhor, com o seu coração dilacerado por algum ataque maligno, por alguma pedrada, por alguma traição, por alguma frustração, e houve um fracasso na sua vida. Restaura nesta noite, Senhor. Entra com providência, dá vitória aos Teus filhos, à Tua igreja de um modo geral, Senhor. Derrama sobre cada cabeça, sobre cada coração, o bálsamo de Gileade, a presença do Teu Espírito, a Tua glória, Senhor. Derrama sobre cada vida, para que todos possam sair deste culto animados, encorajados, restaurados, com vontade de vencer e de caminhar mais algumas milhas até o dia da eternidade, até o dia perfeito, meu Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos a todos para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus.